a qualidade técnica, o belo elenco do Flamengo. Outra coisa é falar que eles não perdem pra ninguém. Que é imbatível. Pera um pouquinho. É o Real Madrid. Isso aí é uma idiotice. O antigo Real Madrid. Que só quem acredita em nação do Flamengo na ONU que vai achar que é imbatível. Eu acho que pessoa que acredita que o Flamengo é um país. Escutem. Então, pra esse tipo de gente, né, que tem distúrbio, né, Lelê, ele vai acreditar que o Flamengo não perde pra ninguém. Aliás, vai perder pro Coringão domingo, tá? Porque veio cansado, se desgastou demais na Argentina. A tendência é por isso. O empatezinho tá bom. Até porque o Corinthians também tá cheio de desfalque. E aqui, ó, os palmeirenses aqui, os palmeirenses aqui vão fazer poropopó. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo que a imprensa paulista falou, ficaram ali desesperados, né? Com a classificação do Mengão, é isso que vamos ver, até tentaram tirar sarro, porém não tem muito o que falar, o Flamengo está classificado no drama, como é bem típico do Flamengo, se não for chorado, não é Flamengo. Daqui a pouco a gente vai acompanhar também tudo que eles falaram, então sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver ali o chororô dos paulistas. Umas chances na etapa final para empatar o jogo e ficar com a vaga no tempo normal, mas acabou levando para os pênaltis, e aí sim o Rossi, que falhou no tempo normal, decidiu nos pênaltis. Flamengo é favorito? O que vocês acham? Ele é muito bom, o Rossi é muito bom pegador de pênalti. Eu acho que é muito bom. O Rossi é muito bom goleiro e muito bom pegador de pênalti. Contra o Racing, o Flamengo também é favorito, assim como era contra o Estudiantes. Perfeito. Só que eu falei ontem aqui. Só que se complicou. Quem pensa que vai ser fácil passar pelo Estudiantes, ainda mais com a atmosfera que foi criada lá na Argentina, tá enganado. Vai ser muito difícil o Flamengo se classificar. Horas, se você se classificar na cobrança de pênaltis, naturalmente, a classificação foi muito difícil. Foi arriscadíssima. E o Flamengo, por centímetros, não perdeu o jogo. Porque o impedimento foi daqueles... Mas estava, tudo bem. Estava impedido, não teve problema de arbitragem dessa vez, foi tudo certo. O Piero Massa conduziu bem o jogo. Uma outra coisa, mas normal. Coisa que acontece com qualquer árbitro. Polêmica. Né? Não. Então, assim, foi sossegado, foi justo. O Flamengo é melhor, mereceu a classificação. Se você juntar os dois jogos, os 4 tempos, o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo no Maracanã, no segundo, mais ou menos. Ontem o Estudiantes foi um pouco melhor, mas o Flamengo ontem, o que me preocupou foi a falta de combatividade. É o que eu falava, que o Flamengo é sem bola, é um time... Falta espírito de decisão, de raça, de Libertadores, sabe aquela coisa? Tem muita técnica, na técnica é o melhor time que tem. Tem muita, sobra técnica. Você percebe que nas tabelas, nos toques, nos passes, a habilidade sobra em relação aos outros clubes. O highlight é sempre o Arrascaeta dando chaleira. Eu acho que é tanta técnica que falta raça, né? Cara, mas assim, na hora do vamos ver, da pegada, meio blasé, o Estudiantes igualou as coisas. Igualou. E o Racing é melhor do que o Estudiantes. Um pouco, não tanto, mas é um pouco melhor. Um pouquinho, sim. É um pouco melhor do que o Estudiantes. É melhor. Né? Então, o que a gente pode esperar? Será que o Flamengo, entre aspas, aprendeu a lição? Tentar resolver. Vai entrar diferente contra o Racing? Porque o primeiro jogo é no Maracanã também. Sim. Né? Então, poxa, contra o Estudiantes no Maracanã, fez 2-0 em 14 minutos, quase fez o terceiro logo em seguida com o Pedro. Achou que ia ser 8 de novo? Pô, achei que ia virar 4 e acabar 8. De repente foi 2-1 e foi pros pênaltis. Então, que a lição tenha sido aprendida. Porque se o Flamengo não mudar o seu comportamento quanto a esse espírito de competir, de decidir, de brigar pra ganhar, quando ele parar pra pensar que não adianta só ser bom, tem que também ser eficiente e não só ser bom, aí o Flamengo é favorito contra qualquer um. Mas não vai ser fácil. Mas entre Palmeiras e Flamengo, obviamente o Palmeiras acabou ficando com o adversário mais fraco. Né? Claro. Nessa semifinal. Então, não sei, a altitude lá é complicada, hein? Qual o problema? O time da LDU, com altitude e tudo mais, o São Paulo não ganhou lá, porque... Né? O São Paulo teve O Palmeiras vai ganhar os 2 jogos. O Flamengo, eu acho que o Flamengo precisa... O Palmeiras vai ganhar os 2 jogos da LDU. Eu acho que o Flamengo precisa entender que ele pode matar a classificação aqui. Precisa matar. Ele não pode deixar pra lá. Ele poderia ter o Alex feito falou. isso, né? 14 minutos, 2-0, a gente tava brincando no grupo o quê? Se for menos de 80, lembra? E termina 2-1 e é o que aconteceu lá. E outros caras não bateram também, que eu achei muito, né? Porque mesmo... Jogaram leal. Jogaram leal. Futebol. Não, e tanto que a gente falou aqui ontem no programa, né, pra quem acompanhou, sobre o clima que o Estudiantes estava trazendo pra esse jogo. De guerra, mas também assim, eles queriam passar uma lição, porque desde que eles conseguiram aquele golzinho e o placar de 2-1 no Maracanã,
eles já começaram a discursar falando, estavam nos menosprezando, estavam falando que ia ser 4, não sei o quê, né? Porque realmente a gente sabe que o Flamengo era um time muito mais qualificado, né? Com qualidade técnica muito superior ao Estudiantes. Só que é futebol, né? Às vezes a gente esquece que futebol tem dessas, nem sempre o melhor time vence, às vezes se complica, como o Flamengo se complicou. Então eu acho que, apesar da eliminação de ontem do Estudiantes, essa lição que eles queriam passar, eles passaram inclusive no jogo de ontem, porque jogaram muita bola. E assim, pra quem tá acompanhando os jogos do Estudiantes, até mesmo no argentino, que não está tão bem, e até pelo que vinha fazendo até então na Libertadores, porque passou no sufoco pelo Cerro Porteño, com pênalti no último minuto e tal, foi o melhor jogo do Estudiantes na temporada, pra mim, né? Porque realmente, assim, até a forma de jogar ontem, o que a gente tava falando agora aqui do Flamengo, que às vezes é um time tão qualificado, tão técnico, que falta raça. E no Estudiantes, que hoje tem aquele time mais trancado, mais em posição física, porque tem dificuldade de ficar com a bola, de criar oportunidade, mas ontem eles superaram isso na raça, porque eles estavam com esse sangue no olho, né, e a torcida apoiando, então, tanto é que eles tiveram muitas oportunidades de gol, né, o cara já deu uma bicicleta ali no primeiro tempo, depois teve bola também na trave, teve defesa do Rossi importante, então assim, eles jogaram de uma forma que nem eles estavam, não é a característica muitas vezes deles ser tão ofensivo, mas eles conseguiram fazer isso contra o melhor elenco da América, né, do Sul, que é o Flamengo. Não, e assim, foi uma inteligência ontem do Eduardo Domingues, que se ele tivesse material humano melhor, ele sairia classificado. Sem dúvida. Sabe por quê? O que ele faz? Ele mudou uma característica do Estudiantes ontem, em que ele baixou o Arzamendia, que é um zagueiro, para ser um lateral esquerdo. O lateral esquerdo, o Sousa, o Benedetti, na verdade, perdão, ele coloca para ser um segundo homem de meio campo, para fazer a diagonalzinha. Para fazer a diagonal e trabalhar ali na frente com o Medina. O Medina, que é um volante, foi jogar como um meia pela esquerda, justamente para quê? Para travar toda a saída de bola do Flamengo, e as costas do Varela, que eu alertava aqui ontem, foi uma mãe pro Estudiantes ontem. Por isso que eu falei, joga com o Danilo para não dar essa profundidade, que o Varela é um destrambelhado para atacar e para se defender mais ainda. Tá? Tanto que o gol foi nas costas dele. Foi nas costas dele, é lógico, entendeu? Que já não aconteceu no lado do Alexandro. O Palácios não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar, exato. Ele teve que jogar toda hora por dentro, tanto é que ele sai do jogo. Mas aí que veio uma inteligência. Quando ele sobe o Medina, quando ele sobe o Ascacibar, que é um primeiro volante para ser o primeiro homem de meio campo lá na frente, ele travou a saída de bola do Saul e do Jorginho, que não conseguiram jogar ontem. Era uma partida muito abaixo, principalmente com erros técnicos de passe, porque eles não tinham espaço. Então, o Arrascaeta estava isolado, porque só o menino que é o Amundaraí, que estava acompanhando o Arrascaeta, não deixava ele circular dentro dessa linha que ele queria. O Pedro estava isolado, porque se você não tem essa construção de meio campo, a bola naturalmente não chega no Pedro. O Samuel Lino também estava bem marcado, né? Porque o que acontecia? Em alguns momentos, o Ascacibar fazia essa saída, né? Se vai, o Alexandre não sobe muito. Então, como o Alexandre não sobe muito, aí você vai ter um cobertor curto, eu vou ter o Alexandre, eu vou ganhar defensivamente, vou perder ofensivamente. O Samuel tinha que buscar muito jogo, então o Flamengo não tinha profundidade. Então o que aconteceu? O Flamengo ficou isolado dentro da arapuca marcada pelo Eduardo Domingues. Que, repito, o que faltou para o Estudiantes sair com a classificação? Ele fez taticamente um belíssimo jogo e aí faltou individual. 20 centavos de qualidade, né? Que, pegando o gancho de vocês todos aqui, eu acho que nesse caso, olha que loucura, o Palmeiras tá mais preparado nesse sentido de guerrear. Tá, lógico que tá. Bem mais preparado. De guerrear, e o sim. encaixe que acontece numa eventual final entre Flamengo e Palmeiras, por incrível que possa parecer, o Flamengo consegue ter vantagem nesse sentido, por todo o contexto da atmosfera,
dos times serem rivais aqui, terem rivalizado finais recentemente. Agora, nessa questão do guerreamento, do entendimento do que pede a competição, a raça, os caras, e não é nem porque eles às vezes sejam até blasé, é porque não conseguem mesmo, eles não têm esse espírito, por ter o apuro técnico, inconscientemente o cara não se vê obrigado a ralar a bunda no chão na hora de fazer um carrinho, de se jogar, de meter a cabeça na bola com o cara chutando, porque você tem todo esse... O Pedro não tem essa característica, o próprio Arrascaeta, por mais que seja uruguaio, não tem. Sim. Então você tem isso aí na linha de defesa, o próprio lateral esquerdo, desculpa, você me falou o Alexandre. Alexandre tem isso, por ser brasileiro, ter jogado na Itália, o Calcenato. Ele é um zagueiro, isso, né? exato. Mas você falta esse apuro Tanto é que a gente Libertadores. fala aqui, às vezes, né, que o Flamengo, ele peca muito porque às vezes ele acha que ele vai conseguir resolver a qualquer momento. Então ele perde também muitas chances, podia perder. Mas o que eu acho que o recado que deixa os Estudiantes, depois dessa eliminação, é que é possível. O Racing deve pegar esse jogo que é possível, e gente. falar assim, olha, gente, é isso. Uma coisa, né, Nelo? Uma coisa é a gente possível. valorizar a qualidade técnica, o belo elenco do Flamengo. Outra coisa é falar que eles não perdem pra ninguém. Que é imbatível. Pera um pouquinho. É o Real Madrid. Isso aí é uma idiotice. O antigo Real Madrid. Que só quem acredita em nação do Flamengo na ONU que vai achar que é imbatível. É só que acredita que o Flamengo é um país. Escutem. Então, pra esse tipo de gente, né, que tem distúrbio, né, Lelê, ele vai acreditar que o Flamengo não perde pra ninguém. Aliás, vai perder pro Coringão domingo, tá? Porque veio cansado, se desgastou demais na Argentina. O empatezinho tá bom. Até porque o Corinthians também tá cheio de desfalque. E aqui, ó, os palmeirenses aqui, os palmeirenses aqui vão fazer poropopó domingo, Lelê, tá? cuidado que os últimos que cantaram de galo aqui tomaram uma naba ontem, que hoje não estão nem vendo o caminho de casa. Hoje tá difícil. Mas torcida rubro-negra, tô com vocês. Ó, União sinistra. Ai, tá aí, né? Tá aí um pouquinho do que foi comentado ali, o desespero também dos paulistas. Sempre buscam secar o Flamengo, dessa vez não deu certo. Vão ter que tentar a próxima vez. E no final de semana ali tem Corinthians e Flamengo, né? Flamengo e Corinthians. Jogo fora de casa, jogo em São Paulo. Então com isso, o Mengão tem mais um palho duro aí pra disputar dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Agora é respirar, bola pra frente, estamos classificados e a gente vai continuar trazendo pra vocês toda a repercussão, né, da imprensa paulista, carioca, tudo que eles falaram. Então deixa o like e inscreva-se para não perder nada. Até daqui a pouco com mais informações. Valeu!